Brasil exportou no ano passado, foi o primeiro colocado. Foram mais de 5 bilhões de dólares. Isso prova toda a qualidade que foi desenvolvida, digamos assim, a padronização, uma série de requisitos. Uma matéria-prima natural, ela sofre alterações de safra para safra. Sim. Tá? Então, são características que tornam também um pouco mais difícil o manejo do produto. Quer dizer, você não pode usar, de repente, só um tipo de algodão. Mas o Brasil trabalha com algodão brasileiro, né? O que é muito importante. Agora, o Brasil não só conseguiu aumentar a produção, como atender parâmetros de qualidade no mercado mundial. Tá? E tem na China, no ano passado, a China importou mais algodão do Brasil do que o Brasil consumiu de algodão do Brasil. Então, o ecossistema vai ter que funcionar muito mais sincronizado, da fazenda à moda, da fazenda à vitrine. Você está ouvindo o Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro, para ouvir onde estiver. Apresentação, professor Rogério Coimbra. Começa agora mais um episódio do Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro para ouvir onde estiver e quando quiser. Esse episódio do Mundo Agro Podcast tem o apoio da Momesso, da Agrosol Sementes e da Incotec, empresas ligadas à inovação e à tecnologia, apoiando o Mundo Agro Podcast e o agricultor. E hoje, nada melhor do que falar sobre o nosso ouro branco do agro, que tem tomado destaque, reerguido as forças e colocando o Brasil mais uma vez como destaque mundial. No ano de 2024, o algodão brasileiro passou a ser o mais exportado no mundo, nós superamos os Estados Unidos. E para falar sobre esse ouro branco e principalmente ao que ele se refere, a fibra, que é a indústria têxtil, eu trago aqui com uma grande honra Fernando Valente Pimentel. Ele é presidente emérito e diretor superintendente da ABIT, Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção. Fernando, primeiramente, muito obrigado por aceitar esse convite do Mundo Agro Podcast. É uma honra tê-lo aqui para falar um pouco mais sobre o algodão, uma cultura que tanto nos enobrece, que tanto faz a gente trabalhar para formar bons profissionais, bons agrônomos, porque plantar algodão não é para qualquer um e o Brasil tem se destacado. Seja bem-vindo, Fernando. Muito obrigado, professor Rogério. Um prazer muito grande participar desse podcast para falar de um tema apaixonante, que é o algodão e todo o seu vínculo com a indústria têxtil de confecção do nosso país e do planeta. É bom a gente frisar que, a despeito do forte crescimento das exportações do algodão brasileiro, marcando assim a sua posição no mundo e mostrando toda a competência e capacidade dos nossos horticultores, o Brasil ainda é o maior cliente do algodão brasileiro. E se é bom para a indústria ter a matéria-prima próxima dela, também é muito bom para o produtor agrícola ter uma indústria que consome aí mais de 700 mil toneladas também do lado dela. Eu acho que é a simbiose desses dois caminhos aqui, desses dois segmentos, que vai fazer a nossa força cada vez mais ser reconhecida no planeta. Mas fiz aqui um disclaimer, mas eu sei que tem aí todo um roteiro para a gente seguir. Muito obrigado. Muito bom, Fernando. E é importante saber que a matéria-prima produzida nas terras brasileiras é de boa qualidade e ter um bom mercado interno é o primeiro passo para dar sustentabilidade ao produtor. Fernando, eu nasci em São Paulo, na capital, eu tenho tios, né? Minha tia mora em Jaú e eu lembro quando bem pequenininho que tinha um pouco de algodão plantado no interior de São Paulo. Muita colheita manual ainda, mas uma necessidade de desenvolvimento. Hoje, com 47 anos de idade, eu li aqui que o senhor atua no setor desde 1977, né? Então, pois é, uma vida. Vossa experiência contempla todo o meu período de vida. Eu nasci em 77, né? Isso é muito bom. Isso me dá uma honra muito grande de poder trocar essas informações. E o algodão é uma cultura
que se difere das outras. A gente falou bastante aqui em alguns outros episódios sobre características de manejo, controle de qualidade, na produção. É uma planta anual, é uma planta perene cultivada anualmente. E aí eu lembro aqui, em contato com alguns classificadores de algodão, que eles pegavam a fibra no campo e mediam rapidamente ali, aprendi rapidamente com eles a medir o comprimento da fibra. Ou seja, não é fácil fazer algodão, mas a tecnologia ajudou o agricultor a ganhar força com recursos, inovações tecnológicas e materiais de boa produção, produtividade e fibras de qualidade. Ou seja, nos colocou na mesa dos grandes jogadores. Mas, até algum tempo atrás, podemos dizer aí uns 8 a 10 anos, o custo de produção do algodão era algo que limitava a produção para o agricultor. Nós perdemos competitividade com outros mercados, né? E hoje o Brasil se reposiciona nesse mercado, e aí eu queria que o senhor nos desse uma visão geral do que trouxe novamente o algodão brasileiro para esses patamares e está fazendo com que a cultura aí tenha crescimentos na casa de 20% ao ano em área plantada. Bom, você fez menção ao algodão aqui em São Paulo, dos classificadores, dos famosos take-ups, e realmente o algodão era uma cultura que era atendida pelo Paraná, por São Paulo, por Minas Gerais. Não tinha a produção do algodão nesse período localizada de maneira tão marcante no Brasil Central e na Bahia, hoje no Oeste Baiano, né? Então, o Brasil, eu me recordo que em 1996, 97, 98, houve um problema seríssimo, a safra não veio a zero, mas despencou fortemente, e o Brasil se transformou num dos maiores importadores de algodão do mundo naquele período, junto com a China, que não era a China já dentro da OMC. A China entrou na OMC em 2001, mas estava aí uns 5, 6 anos. Não se sabia se ia entrar, mas estava aí uns 5, 6 anos, efetivamente, daquilo que veio a ocorrer. E a verdade é que você teve aí desbravamentos importantíssimos de levar essa cultura para o Brasil Central, pesquisas, a Embrapa trabalhando fortemente nessa linha, nessa agenda, desbravadores de novas áreas que saíram do sul do país, venderam suas terras naquela região, compraram terras do Brasil Central. Era algo difícil de imaginar que teria toda essa pujança hoje, correção de solo, enfim. Foi uma revolução calcada em pesquisa, inovação, tecnologia, empreendedorismo, ousadia, o Estado caminhando muito junto com a iniciativa privada, a parte internacional, me lembro que o Japão também trabalhou um pouco nessa agenda. Enfim, então o Brasil é que se redescobriu no Brasil Central, e aí nos remete aí à capital Brasília, que foi uma das motivos do Juscelino levar a capital para o centro do país para poder sair do litoral. Então eu acho que foi uma combinação de muitas forças, de muito trabalho, de muita determinação, de muito entusiasmo e, ao mesmo tempo, e aí eu volto a falar sobre mercado, é muito importante que você tenha uma base de consumo que te dê suporte para você escalar a sua produção. Então, o Brasil hoje transcendeu o consumo local, e aí temos outras conversas para fazer ao longo desse nosso podcast, e se transformou no ano passado no maior exportador de algodão do mundo e o terceiro maior produtor. Depois de China e Índia, que eles ficam trocando a posição, veio o Brasil. Estados Unidos, talvez esse ano, recupere essa posição de terceiro maior produtor e, eventualmente, maior produtor, mas o algodão, como todo produto agrícola, tem essas questões. Tem a safra, tem o clima, tem uma série de questões que podem afetar o desempenho de uma lavoura em termos de qualidade, produtividade, coloração, mas o fato é que o algodão brasileiro, ele virou aí o chamado ouro branco, porque ele tem 3 características muito importantes. Primeiro, produtividade elevada, qualidade a contento e a visão da sustentabilidade, que é algo cada vez mais valorizado nessa agenda da indústria têxtil e confecção. Ela ainda tem muito caminho a trilhar, porque quando a gente vai para o consumidor final, ele é capaz de abraçar uma árvore, mas depois vai comprar algum produto lá no meio de um outro país asiático, nada contra, é um país muito importante, o Brasil tem relação com isso, mas sem saber muito bem como é que foi feito, como é que deixou de ser feito, algo que nós temos que valorizar cada vez mais dentro dessa cultura da agenda do ESG
E o valor percebido de todo esse investimento tem que chegar na ponta. Quer dizer, o valor percebido de uma cultura que é de sequeiro, praticamente não usa água na maior parte da sua área plantada, um algodão que é combinado com outras safras, principalmente lá no Mato Grosso, milho, soja. Quer dizer, poucos países do mundo têm isso que o Brasil conseguiu desenvolver. E, ao mesmo tempo, uma indústria têxtil que, a despeito de sofrer uma concorrência brutal da Ásia, é uma indústria que se posiciona entre as 5, 6 maiores do mundo. Então, o Brasil está de parabéns, assim como ficamos de parabéns quando conseguimos desenvolver o programa do álcool, que hoje é um combustível que está dentro dessa agenda de sustentabilidade, numa daquelas crises que o Brasil passava. O Brasil sempre quebrava pelas crises internacionais, veio a crise do petróleo, balanço de pagamentos. Então, nós tínhamos muita vulnerabilidade na área externa que acabava nos levando a uma situação ruim, de impactos inflacionários, etc. Mas o fato é que o Brasil hoje é uma potência reconhecida mundialmente e que tem também nos europeus, criando algumas restrições ao avanço do comércio do acordo Mercosul-União Europeia, com medo da nossa agricultura. Mas nós temos que mostrar que nós não fazemos nada de errado e que, se tiver coisa errada, e sempre tem em todos os países, você tem que corrigir, tem que punir, tem que educar, mas não ficar com discursos que sejam protecionistas, mas fantasiados de uma agenda como se eles fossem mais sustentáveis do que nós. A questão da sustentabilidade, ela sempre vai estar em pauta, né, Fernando? E eu tenho certeza, não somente por morar aqui no Mato Grosso, já dentro praticamente do bioma amazônico, em dizer que o Mato Grosso é um país dentro do Brasil, um dos maiores produtores mundiais, e nós temos 60% da nossa área preservada. Nós utilizamos 10 a 11% do estado para a agricultura, né? Aí o restante dividido aí um pouco em áreas de pastagem e nas cidades. Então, a sustentabilidade, eu acho que é o que posiciona o Brasil como um grande player por ter tecnologia e produzir preservando. Então, essa característica ela tem que ser ressaltada na nossa matéria-prima. É algo que tem um bom rendimento e ainda é produzido em áreas de preservação, né, mantendo a mata e usando aí 20% da sua área para produzir esse algodão de altíssima qualidade, né, Fernando? Eu acho que nós vivemos um mundo pós-verdade, um mundo das narrativas, e todo mundo construindo narrativas que possam eventualmente atender os seus interesses particulares. Perfeito. Todo mundo gosta muito de falar do multilateralismo, da cooperação, etc., e deve assim ser, mas, na verdade, nós vemos países aí que não têm a capacidade de enfrentar nossa competitividade, criando narrativas de que nós somos predadores, que nós somos tocadores de fogo nas nossas matas, etc. E se tem problemas, e uma democracia tem que conviver com essas diferenças e com esses debates. Agora, sem dúvida nenhuma que a narrativa que tem muitas vezes prevalecido é de que você, no Brasil, apesar de termos aí uma reserva enorme de matas, melhor dizendo, nativas, de termos aí uma combinação de culturas dentro de uma mesma área, tudo isso gerando uma alta produtividade e alimentando o planeta, seja na proteína animal, seja na proteína vegetal, seja no que for, e, ao mesmo tempo, nas matérias-primas industriais. O algodão é um produto que não só atende a indústria têxtil, como também atende a indústria alimentícia, a indústria de ração, tem uma série de outros usos e utilizações desse produto. Então, acho que a agenda da sustentabilidade é uma agenda importante para o Brasil, porque o Brasil não é um país de custo baixo. Tá? Não é um país de custo baixo, lamentavelmente. E uma boa parte desse custo Brasil que nós trabalhamos nesse assunto já tem uns 4, 5 anos diretamente, começou com o Boston Consulting Group, Movimento Brasil Competitivo, as associações que compõem a Coalizão Indústria, a CNI. Produzir no Brasil, nós carregamos um peso morto da ordem de 2 trilhões de reais a mais do que a média dos países da OCDE. Eu não estou falando de China. Se a gente colocar isso com base em China, certamente não serão 2. Na proporcionalidade serão 4, 5, 6 trilhões de peso morto que a gente carrega. Então, nós temos que fazer o nosso dever de casa do ponto de vista de redução dos nossos custos de operação da economia e valorizar uma agricultura sustentável, uma energia limpa, como poucos países têm, potencial ainda maior de agregar capacidade energética e tudo isso alimentando as nossas indústrias, fazendo uma matriz muito mais relevante
nesse aspecto da sustentabilidade. Agora, a gente sabe que o consumidor ele faz as suas escolhas, ele é soberano. E quando ele faz as suas escolhas, ele não tem um bolso elástico. Por exemplo, a inflação no Brasil está acima da meta, está em torno de 5,5%. Para quem viveu os períodos da década de 80, isso é fichinha. No entanto, nós estamos fora da meta e a inflação de alimentos está bem maior do que a inflação média. Isso drena recursos, isso diminui a capacidade de consumo. E o consumidor ele tem seus limites, ele tem que comer, ele tem que tomar o remédio, ele tem que pagar o aluguel, ele tem que se transportar, ele tem que se vestir. Nós não somos um país rico, nós somos um país de renda média. Estamos aí estagnados nessa questão há muito tempo. E uma das questões que não nos coloca num patamar melhor é o nosso baixo crescimento de produtividade. O agro tem crescido muito na produtividade, mas, no geral, o país, nos últimos 10 anos, a produtividade andou a 0,8%. Pífia, muito aquém dos nossos concorrentes. Tivemos um período muito forte de ganho de produtividade entre 1950 e 1980, mas por fatores que não se repetirão, uma grande urbanização da população, um processo de industrialização por substituição de importações, são novos fatores. A indústria hoje é diferente. Então, eu diria que se nós observarmos as nossas forças de competitividade, elas estão muito atreladas a essa questão da rastreabilidade, da sustentabilidade. Exemplo, a indústria brasileira, ela roda 100%, se não é 100%, é 99,9%, o algodão brasileiro, que é um algodão rastreável, que é um algodão majoritariamente certificado. Ora, se você consegue produzir produtos têxteis, artigos têxteis, com essas características, mesmo que em mistura com outras fibras, você tem um passaporte relevante para o mundo, e a Europa vai exigir, a partir de, postergou um pouco a entrada de 2027, que você tenha um passaporte digital do produto que vai dar entrada naquele continente, na União Europeia. Então, nós temos esta possibilidade, sem falar em outras possibilidades de fibras naturais renováveis. Por outro lado, nós temos uma disputa muito grande, quando eu falo por corações, mentes e bolsos do consumidor. E no mundo que consome mais ou menos 120 milhões de toneladas de fibras, você tem cerca de 58 a 60 milhões de toneladas de poliéster e 25 milhões de toneladas de algodão. Essas duas fibras combinadas, elas dão 85 milhões de toneladas de um total de 120, 70% do consumo está nessas duas fibras. Sendo que desses 70% do consumo, 50% estaria na fibra sintética e 20% na fibra algodão. Então, como é que a gente faz para o algodão ganhar mais projeção no mercado? Essa disputa de preço não é irrelevante, porque também a outra fibra ganhou qualidade e performance, tá? Mas o Brasil, pelas suas características de solo, pelas suas características de espaço agrícola, por tudo que tem, ele poderá ser talvez o maior país produtor de artigos predominantemente de algodão do mundo. Perfeito. Então, você tem que olhar onde você vai colocar suas fichas de competitividade. Não é o algodão puro, tem que misturar com outras fibras, cada vez mais ser característico. Temos que ampliar as pesquisas de onde utilizar a matéria-prima algodão. Por exemplo, têxteis técnicos é um mercado de 250 bilhões de dólares por ano. Ele é majoritariamente composto de fibras sintéticas. Aonde poderemos fazer pesquisas para que possa aumentar a composição, as misturas que também carregam algodão? A própria agenda da sustentabilidade, ela joga contra um aumento explosivo de consumo. Eu costumo dar um exemplo que é verdadeiro. O Brasil é um dos maiores produtores, está entre os 3, 4 maiores produtores de tecido jeans, da calça jeans, tá? Se juntar a calça jeans e a calça de sarja, são os dois maiores consumidores na indústria do vestuário e do algodão. E lá atrás, quando o Brasil produzia e começou a produzir o legítimo Indigo Blue, etc., o peso desse produto era de cerca de 700 gramas por metro linear. Hoje, está em torno de 450. Caiu pela metade. Então, por que isso aconteceu? Novas tecnologias de produção, misturas de fibras, tudo isso reduziram o peso do tecido, que é bom para a sustentabilidade, mas pelo consumo de algodão você tira aí, pela capacidade instalada, não vou dizer que é a capacidade que está sendo utilizada, você tira aí uns 150 mil toneladas de algodão, que se nós estivéssemos reproduzindo o que era há 20 anos atrás, você teria de consumo dessa matéria-prima. Então, muitas revoluções aconteceram. Quando você vê máquinas e equipamentos rodando a altíssima velocidade, você precisa de matérias-primas com um bom padrão de qualidade, que não se alterem muito. Por exemplo, os tiares rodam a 1000 rotações por minuto, um tiar rodando de 2 metros de largura para fazer tecidos como esse que eu te falei. Lá atrás era um tiar de 1 metro de largura rodando a 150 rotações por minuto.
Quando você trabalha com esse tipo de velocidade, de demanda, oscilatórios também, tudo isso exige uma matéria-prima que tem que ter muita qualidade e que tem que conversar com todo esse ecossistema, com os fabricantes de máquinas, com os produtores de têxteis, tudo isso tem que andar junto. E o Brasil, aí, volto a dizer, tem uma grande vantagem concorrencial, porque nós temos praticamente todos os elos da cadeia produtiva dentro do nosso território, coisa que países da Ásia estão tentando construir, Bangladesh está construindo, Vietnã está construindo, nós já temos, nós não podemos perder, porque isso facilita toda a troca de experiências, de informação, de testes, de pilotagem que você pode fazer dentro de uma nação, dentro do mesmo ecossistema. Então, e nós estamos vendo agora nessa guerra comercial, o Trump está fazendo muita coisa maluca aí, do nosso ponto de vista. Mas o que ele está simplesmente dizendo é o seguinte: olha, eu não carrego mais um déficit de $1 trilhão por ano. Aliás, não carrego mais porque eu também não vou conseguir, porque eu vou explodir. E a China tem $1 trilhão de superávit por ano. Tá? Então, a China virou a manufatura do mundo. Nada contra. Planejaram bem, executaram melhor ainda. Agora, nós não podemos ficar caindo numa dependência de manufatura, e nós vimos o que é isso quando aconteceu a pandemia. E logo no início, a produção de máscaras respiratórias, máscaras hospitalares, isso desapareceu. Carregamentos foram desviados. No Brasil, a indústria brasileira se reinventou e gerou uma oferta e que veio para atender essas demandas, inclusive exportamos para a China naquela ocasião. Se não tivéssemos isso, não teríamos tido os respiradores, o álcool em gel, as máscaras, os aventais cirúrgicos e tudo isso que veio atender as necessidades médicas hospitalares. Fernando, esse ponto que você tocou da qualidade da fibra brasileira, isso é um ponto importante. Só queria retomar aqui, porque a semana passada ou retrasada, um grande grupo aqui, nós estamos gravando hoje dia 5 de maio, né, de 2025, podcast atemporal, mas um grupo de produção aqui do Mato Grosso, um grande grupo, eles fizeram a primeira exportação via interior, saindo com containers de fardos de algodão de 500 quilos já processados, saindo aqui pelo por Porto Velho, subindo pelos 3 rios e saindo pelo Atlântico para a Europa e para a China. Então, a logística é algo que demanda também um custo alto e tem se trabalhado não só na produção, mas na questão da logística. E a fibra brasileira, eu não sabia desses dados, achei super interessante, né, saber que dobrou o tamanho dos teares e a velocidade multiplicou-se por 10 para produzir esse algodão, que é utilizado na maioria dos tecidos que nós temos. Na associação com sintéticos, chega nesse volume de produção que você acabou nos passando. Mas vou dar um exemplo de quem vive numa condição inóspita. Viver no Mato Grosso hoje é extremamente crítico em função da temperatura. Rogério Coimbra, se não fosse as camisas e as camisetas de algodão 100% algodão, eu estaria perdido, porque a condição térmica do algodão não se compara a nenhum tecido sintético. E aí, um outro ponto interessante que eu quero trazer o destaque aqui, é que, como você acabou de nos dizer que o Brasil é o maior consumidor da matéria-prima algodão do Brasil. E mesmo assim nós nos tornamos o maior exportador mundial. Então esse volume de produção brasileiro é extremamente considerável, mesmo com todos esses desafios que você nos apresentou, né, Fernando? Sim, o Brasil exportou no ano passado, foi o primeiro colocado. Foram mais de $5 bilhões. Isso prova toda a qualidade que foi desenvolvida, digamos assim, a padronização, uma série de requisitos. Uma matéria-prima natural, ela sofre alterações de safra para safra. Sim. Tá? Então, são características que tornam também um pouco mais difícil o manejo do produto. Quer dizer, você não pode usar, de repente, só um tipo de algodão. Você, às vezes, tem que, dentro da própria fábrica, você mistura, evitar barramentos, etc, etc, etc. Então, mas o Brasil trabalha com algodão brasileiro, né? O que é muito importante. Agora, o Brasil não só conseguiu aumentar a produção, como atender parâmetros de qualidade no mercado mundial. Tá? E tem na China, no ano passado, a China importou mais algodão do Brasil do que o Brasil consumiu de algodão do Brasil. Tá? Perfeito. Esse ano parece que isso não vai acontecer.
Mas o Brasil expandiu a sua capacidade exportadora para vários países asiáticos, que é onde está o grosso da produção internacional. Perfeito. Agora, eu concordo que, tendo a matéria-prima aqui, isso nos dá uma vantagem de custo da matéria-prima, quando comparado com uma matéria-prima que vai viajar 20 mil quilômetros para chegar lá. O inusitado é você pegar um algodão aqui, viajar 20 mil quilômetros para a Ásia, transformar esse algodão lá e ele voltar manufaturado para cá competitivo. Isso é inusitado. Isso é. Exatamente. E aí nós podemos passar horas conversando dos nossos problemas e também de uma competição não tão correta, não tão leal por parte do país que subsidiam fortemente o seu aparelho produtivo de uma forma direta ou indireta, muito visível ou menos visível. Mas seja como for, isso mostra a competência. Agora, o que nós podemos fazer? Nós temos que ter um objetivo. Nosso objetivo, e aliás temos conversado muito com a Abrapa, é como aumentar, e nós criamos uma meta de voltar a consumir 1 milhão de toneladas de algodão por ano no mercado brasileiro, ao invés de 750 mil toneladas. Isso se faz como? Primeira coisa, o mercado tem que crescer. O mercado de consumo tem que crescer. Segundo, o crescimento do mercado seja abastecido majoritariamente por nós. Terceiro, que a gente consiga substituir algum tipo de importação, que majoritariamente, o Brasil importa muito pouco o produto, majoritariamente algodão. Tudo é sintético, tá? Porque nós não somos produtores autossuficientes de sintético. Então, nós temos uma combinação de fatores, o consumidor valorizar esse produto rastreável, esse produto confortável, esse produto que respira. Temos também que cuidar de uma questão que às vezes fica mais de escanteio, que é o cuidado com a roupa em casa. Você tem produtos que você lava, pendura e você sai com ele usando no dia seguinte. Outros produtos dão mais trabalho para ser cuidado. Você lava, você tem que pendurar, você tem que passar. E a vida das famílias hoje as famílias são menores, não tem tanta gente trabalhando assim nessa área do lar. Então, tudo isso vai combinando com características de sustentabilidade, rastreabilidade, de conforto, de performance, de cuidado, uso, e também, mais e mais, a questão do descarte pós-consumo. Mercados novos de segunda mão, de produtos com uma qualidade razoável, o descarte pós-consumo vai ser regulado. Os mercados texto e confecção cada vez vai ser mais regulado. Então, matérias-primas que tiverem capacidade de serem regeneradas, transformadas e voltar ao circuito produtivo, terão muito valor. Tá? Mas a tecnologia, isso é uma mistura de tecnologia, mercado e regulação. Tá? E a regulação, que sempre foi um setor pouco regulado, ela está vindo forte na nossa indústria, no Brasil e no mundo. E eu creio que matérias-primas como as nossas, que têm uma degradabilidade mais rápida e etc., mas também elas não podem ser colocadas de qualquer maneira. Você não pode ficar com os lixões, com os aterros. Então, é uma agenda robusta, mas que vai privilegiar produtos que tenham uma capacidade de regeneração no pós-consumo, que possam voltar ao ciclo produtivo. Isso não é eterno. A gente sabe que isso não é eterno. Uma hora acaba. Você pode ter um ganho inicial, dizem, porque eu nunca vi ninguém contar, mas há uma estimativa que cerca de 90 milhões de toneladas de produtos têxteis são descartados no mundo inteiro por ano. Quer dizer, isso dá quase um ano de consumo de fibras. Tá? Então, como é que você resolve isso tudo? Não vai ter mercado de segunda mão que resolva tudo, não vai ter o mercado de reciclagem que resolva tudo. Vão ser vários caminhos que você vai ter que trilhar para melhorar esse tipo de... A questão da rede de produção para evitar estoques indesejados, coleções que não vendem bem e que depois você tem que forçar a venda com liquidação. Então, o ecossistema vai ter que funcionar muito mais sincronizado, da fazenda à moda, da fazenda à vitrine, the farm to the fashion. Perfeito. Fernando, e a rastreabilidade, você disse que é um passaporte para qualquer lugar do planeta. Para quem está nos assistindo aqui, ou para quem está nos ouvindo, se perceber quando você chegar numa loja, qualquer loja que tem produtos de algodão e pegar a etiqueta, tem um QR Code. Se você colocar o seu celular naquele QR Code, você vai saber de que estado que veio esse algodão, de qual fazenda, e provavelmente você vai saber até qual semente foi produzida para gerar aquele algodão. Isso é um dos principais
fatores diferenciais nas agendas de sustentabilidade, né? Principalmente na parte ambiental, tanto de governança quanto de sustentabilidade financeira, porque a gente tem que deixar claro aqui, não é vergonha para ninguém ter lucro, pelo contrário, é o lucro que nos mantém ativos e em desenvolvimento, né, Fernando? A sustentabilidade, se não tiver sustentabilidade financeira, esquece. Esquece. Lucro é uma palavra muito importante. Eu não vou dizer que ela é sagrada, porque nós não vamos misturar as coisas. Mas sem lucro não há atividade econômica. Exato. E os países que tentaram viver dessa forma quebraram, simplesmente quebraram. E estão aí tentando se reencontrar. Perfeito. Porque não há capacidade de investir na sustentabilidade se você não ganhar dinheiro. E aí tem um fator muito importante. O Brasil não é um país amigável para o investimento, principalmente pelo fato de nós termos taxas de juros estruturalmente altas. E quando você olha as nossas pesquisas com o nosso setor, em torno de 80% do investimento feito é com capital próprio, advindo do lucro. E dentro desse contexto, você, óbvio, o sujeito não se endivida, porque tem medo de não conseguir pagar, mas também é muito óbvio que o fluxo financeiro, o fluxo de empréstimos, com uma taxa de juros civilizada, ele é um grande lubrificante da economia. Ele te permite antecipar um consumo, fazer um investimento e pagar o investimento com o próprio produto desse investimento. Mas quando você esbarra com essas taxas de juros, exceto alguns financiamentos aí agora que você tem inovação, sustentabilidade, mas você tem um recurso limitado, certo? Então, essa questão do lucro, principalmente para você poder reinvestir num país em que 80%, pelo menos do nosso setor, se dá investimento com capital próprio, é crítica e fundamental. E se você não tiver lucro, tudo vai para o beleléu. Então, não adianta falar de sustentabilidade, romantizar, se você não tiver capacidade de ser sustentável. Perfeito. Eu comentei com a turma aqui que eu dei aula esse ano, que quando eu estudei, o algodão tinha um rendimento de 35% a 40%, já era um bom rendimento de fibra em relação ao peso do caroço no capulho. Hoje a gente já tem materiais passando de 50%. É o reinvestimento desse lucro em pesquisa que permitiu fazer isso. E, Fernando, complementando aqui, você acabou de nos dizer que tem quase um ano de produção de descarte, né, de materiais oriundos de fibras vegetais. Assim, eu sou leigo nesse setor de transformação, mas se a gente sabe que hoje existe uma indústria gigantesca, e quando eu digo gigantesca, a maior indústria de produção de etanol de milho do planeta está aqui em Sinop, fazendo mais de 7 milhões por dia. Então, as usinas Flex hoje, se elas podem usar fibras vegetais, né, quem sabe no futuro não tem uma tecnologia que esse descarte de algodão possa se tornar um combustível renovável. Não estou dizendo que mas não é impossível, porque nós temos tecnologia para isso, né? Olha, você está muito certo, porque, na verdade, não vai ter uma solução única. Não há uma solução Perfeito. única. A solução única é ninguém compra mais roupa. Acabou. Não tem como. Acabou. Então, como isso não é uma solução, os caminhos que escolher é um tripé: regulação, mercado e tecnologia. Ou regulação, tecnologia, mercado. Você tem que ter um mercado. Por exemplo, o Brasil é um dos maiores recicladores, se não o maior, de lata de alumínio do mundo. É um dos maiores recicladores de PET, garrafa PET. É porque tem um mercado, tem a ponta. Quer dizer, a pessoa que se dedica a essa atividade de coletar, ela vai ter um rendimento com base já no comprador que vai garantir alguma remuneração que o empreendedor julga satisfatória. Então, você vai ter vários caminhos, e o caminho da energia faz parte, o caminho da indústria do cimento para misturar, para o clinker, também faz parte. Então, são vários caminhos. Claro que o caminho mais desejável e desejável é aquele que adiciona mais valor, que seria menos primário no que diz respeito a essa reutilização. Mas é inevitável que você também tenha um uso para fins energéticos. Perfeito. Queimar numa caldeira. Exato. Eu prefiro que seja reciclado. Eu também. Mas enquanto não houver a capacidade de consumo também desse processo, você vai poder ter outros destinos até que o mercado e a tecnologia te permitam encontrar esses outros caminhos para fazer essa transformação que a gente está buscando.
é uma jornada eterna que o mundo vai ter que trilhar, já está trilhando em maior ou menor grau, alguns países mais, outros menos, mas essa discussão é planetária. E isso não tem. E o Brasil, de novo, eu acho que tem uma possibilidade bastante interessante de destacar-se nesse processo. Perfeito. Muito bem, Fernando. Como é bom a gente falar de um setor que cresce bastante. Vamos aproveitar esse intervalo para te dar um recado da Agrosol Sementes. A produtividade das lavouras de soja dos clientes da Agrosol foi algo impressionante nessa safra. Mesmo enfrentando desafios climáticos em algumas regiões, os resultados foram expressivos para quem investiu no patrimônio chamado sementes oferecido pela Agrosol. Aqui em Sinop, o Grupo Pascoaloto fez o plantio da Brasmax Olimpo I Pro e teve rendimento de 90 sacas por hectare. Isso em uma área com mais de 1.000 hectares. Já em Brasnorte, o produtor Jorge Pires de Miranda viu suas lavouras alcançarem mais de 100 sacas por hectare com a escolha da cultivar Brasmax Sparta I2X, também da Agrosol. E qual o segredo para se obter altas produtividades? Está na escolha estratégica das cultivares e no avanço das novas biotecnologias, que garantiram maior sanidade no campo e isso resulta em maior rendimento. E ainda não terminamos a safra 2024-2025 e a equipe da Agrosol já está preparada para a próxima temporada. Novas cultivares estão sendo avaliadas para entrar no portfólio da empresa, trazendo ainda mais estabilidade e resultados para o parceiro produtor. Afinal, cada saca a mais faz a diferença. E o produtor rural sabe que pode contar com a qualidade das sementes da Agrosol. Mas vamos para a nossa virada de bloco aqui. Eu queria saber um pouquinho mais da Associação Brasileira da Indústria Têxtil. A transformação da matéria-prima num produto com valor agregado, hoje ela envolve a tecnologia da indústria, né, de transformar a fibra solta em linha e essa linha em tecido. E eu tenho certeza que o Brasil domina bastante essa tecnologia. Não sei se em termos de equipamentos, mas pela velocidade que você nos mostrou aí, isso é grande. O Brasil, ele se consolidou como um exportador do algodão, beneficiado. E na indústria de tecidos, como está a posição do Brasil hoje e como que é o papel dessa associação hoje em melhorar o setor, porque é ele que vai alimentar o produto que a gente está fazendo aqui no campo, né, Fernando? Primeiro, a cultura do algodão se transformou majoritariamente em produtora exportadora, porque a exportação, de novo, foi de mais de 5 bilhões de dólares, representando aí algo como 2.700.000 toneladas, aproximadamente, 2,5 milhões. Então, é um agroprodutor que atende o mercado local, mas a maior parte da produção vai para o mundo. A indústria têxtil de confecção no Brasil é uma produtora consumidora. Em quantidade, nós exportamos aí, dependendo do segmento, entre 5% e 10% daquilo que a gente produz. Sempre foi uma indústria muito calcada no mercado interno. A despeito da gente ter programas importantes de exportação, nós temos como associação, como missão precípua, promover o desenvolvimento sustentável e sustentável da indústria têxtil de confecção no Brasil e exercer todo o direito da legítima defesa no âmbito de concorrências que possam ser predatórias e unfair, seja no mercado local, que tem muita informalidade, prejudica aqueles que pagam os impostos corretamente, seja na relação com o mundo. O Brasil, até o governo Collor, sempre foi um país de tarifas muito mais elevadas do que as que nós temos vigente hoje. E quando veio a onda de abertura com o Collor, o setor, como outros setores de manufatura, sofreu muito, porque tinham tarifas
altíssimas, e isso abriu um espaço, mas a China nem foi o primeiro a nos impactar, foram chamados tigres asiáticos, e principalmente na área dos tecidos e das malhas. A coisa foi evoluindo e nos últimos 20 anos, o market share do mercado de vestuário brasileiro foi capturado em cerca de 1/4 vestuário, tá? Pelo produto importado. Então, nos últimos 20 anos, nós perdemos aí 1,2 pontos percentuais de market share para concorrentes nossos, majoritariamente asiáticos, e dentro dos asiáticos, a China representou ano passado cerca de 60% de tudo aquilo que o Brasil importou em têxteis e confeccionados. E o papel da entidade é desenvolver propostas, estudos, atuar no Congresso Nacional, nós temos a Frente Parlamentar da Indústria Têxtil e Confecção, realizar eventos de conhecimento, o Congresso Internacional ABIT, que acontece a 10ª edição, 29 e 30 de outubro, aqui em São Paulo, na sede da Fiesp. Então, nós temos aqui como missão promover e levar os melhores conhecimentos, as melhores informações com estudos, workshops, webinars, atuar em Brasília. Eu estou em Brasília praticamente toda semana, temos uma base em Brasília, na agenda institucional, e, ao mesmo tempo, todos esses processos que nós discutimos aqui. Temos a área de tecnologia e sustentabilidade, temos a área de têxtil e tech, temos os vários comitês setoriais que discutem as questões dos segmentos que compõem o setor, com muitos elos, são muitos segmentos que compõem essa indústria, e de um país continental em que muitas vezes o problema maior do norte não é exatamente o mesmo do sul, apesar deles conversarem naquilo que é mais universal, questão tributária, por exemplo, agenda trabalhista. Então, nós somos uma associação com 78 anos de existência, daqui a 2 anos completaremos 70 anos, uma data muito marcante, já estamos aqui iniciando todos os preparativos para essa celebração, e muito ativa participando dos fóruns. Agora estou indo nos Estados Unidos, uma viagem muito rápida, 3 dias, numa comitiva da CNI, vamos estar lá conversando com grupos de think tank, com o CBU, Coalizão Empresarial Brasil e Estados Unidos. Nós temos interesse em fazer um acordo bilateral, setorial com os Estados Unidos na área de têxtil e confecção. Estamos aí atuando fortemente para ver se o acordo Mercosul-União Europeia entra em vigor na parte comercial já no ano que vem. Então, nós atuamos em várias frentes que exigem uma equipe muito bem formada, muito bem qualificada, porque você não adianta ficar criticando, vou chutar o balde. Quer dizer, você tem que fazer a crítica, você tem que ter proposições. E outra coisa, você tem que ser resiliente e persistente na sua agenda. A agenda de governo não tem a mesma criticidade que nós gostaríamos que tivesse para atender às nossas necessidades. Então, é aquela história, quem não é visto não é lembrado. Então, você tem que estar permanentemente atuando com os temas que estão fazendo a diferença, ou que farão a diferença a curto, médio e longo prazo, para que você tenha a capacidade, então, de criar o melhor ambiente de negócios, e sabendo muito que a nossa vida é muito vivida no micro. Tem até um economista, acho que é português, eu não me recordo o nome dele agora, que dizia: existe a microeconomia e a maeconomia. Ele quis fazer um trocadilho da macroeconomia. Claro, a macroeconomia é importante, mas a gente vive na microeconomia, é no dia a dia, é na relação com o sistema financeiro, é na relação com os órgãos de controle, é com o nosso cliente, é com o transporte da mercadoria, é com a segurança patrimonial que nós perdemos com um país que ficou muito inseguro, principalmente em áreas como o Rio de Janeiro, de onde eu sou natural. Então, nós estamos mapeando, por exemplo, seguro patrimonial, seguro, quero segurar minha fábrica. Às vezes fica mais fácil, às vezes fica mais difícil. Aí o associado tem problema, aí nós ligamos lá, entramos em contato com as seguradoras. Enfim, nós somos um prestador de serviço permanente. E isso aqui valoriza a existência de uma entidade como a ABIT, não só para discutir questões nacionais e cada vez mais as questões internacionais que nos afetam. Perfeito. Fernando, a associação, a organização, ela é necessária para que o setor possa evoluir. Nós precisamos sempre de lideranças que tenham eu falo que é o trabalho de aranha, tem que ter 8 patas, cada uma num lugar, olhando tudo, e esse monte de olho aqui em cima direcionando o setor. Por quê? Se nós fôssemos pensar nas dificuldades que o produtor de algodão teve no passado, o Brasil não produziria mais algodão, né? E hoje nós conseguimos retomar isso. É uma cadeia importantíssima,
não somente para a indústria de vestimenta, vestuário, mas tem vários coprodutos gerados disso. Eu lembro na graduação em Botucatu, o professor Ciro Rosolém mostrando envelopes do correio feitos com uma mistura de plástico e algodão, né? Principalmente envelopes que iam fazer viagens aí atravessando os oceanos. Eu fico muito feliz de poder ver esse desenvolvimento. Eu tenho certeza, não sou especialista em geopolítica e nem política, mas esse furacão aí que está acontecendo no mundo em função da posse do Trump, o que ele está fazendo, ele está defendendo dele, mas nós aqui, Brasil, estamos numa posição muito boa, basta ninguém atrapalhar, porque nós estamos próximos dos Estados Unidos, da Europa e da China, são mercados consumidores, clientes mais do que potenciais assíduos do Brasil, o Brasil está crescendo tecnologicamente de forma sustentável na produção, ou seja, está com a faca e o queijo na mão, é só levantar a mão e falar, nós estamos aqui para fornecer o que vocês precisam, numa boa parceria, temos uma boa relação política com esses países, então, se ninguém atrapalhar, esse foguete vai continuar subindo, né, Fernando? Eu concordo, larga medida, mas eu trago também aqui aquela visão não daquele cara que estraga a festa, mas do jeito que nós estamos hoje, nós temos uma profunda preocupação com o seguinte, nós estamos sentindo um aumento do interesse dos compradores norte-americanos no produto brasileiro, por conta dessa situação estabelecida aí pelo Trump, pelo menos até agora. Mas o tamanho do negócio da encrenca é um pouco maior. Os Estados Unidos importou ano passado cerca de 113 bilhões de dólares de têxteis e confeccionados do mundo. E a China foi 28 bilhões. Já foi mais, em termos proporcionais. Os Estados Unidos acabou agora com aquela isenção de até $800 para a compra dessas plataformas digitais. Só uma dessas plataformas, que não divulga balanço, mas as informações que a gente tem são de que ela faturaria 38 bilhões de dólares por ano, 30% do que ela manda vai para os Estados Unidos. Um com o outro, com essas tarifas, fica quase inviável mandar mercadoria. Não acaba tudo, mas diminui uns 80%. Então ficarão boiando aí uns 35, 40 bilhões de dólares que a China exporta para os Estados Unidos. Se nada mudar, ele vai procurar mercado. E um dos mercados pode ser o mercado brasileiro. Então, se por um lado a China pode comprar mais algodão eventualmente, porque ela não vai comprar do algodão norte-americano, se houvesse desvio de comércio do produto manufaturado chinês para o Brasil, a cultura brasileira vai vender menos algodão para a indústria brasileira. Então, não há um ganhar, não há assim uma visão, eu vou vender mais aqui, não, mas você pode vender menos aqui dentro, se houvesse desvio de comércio preocupante. Então, se de um lado existem forças positivas, e existem, tá? Por outro lado, nós não podemos deixar de lado, se a China desviar parte desse excedente potencial o Brasil, isso é uma hecatombe para a indústria brasileira que vai refletir na agricultura brasileira. Então, nós temos que estar muito irmanados numa agenda de que é muito bom ter a matéria-prima para a indústria aqui dentro, sem dúvida nenhuma, mas é muito bom também para a agricultura ter um forte cliente local, garantindo aí o seu bate-caixa, garantindo aí uma venda recorrente, constante e com menos, entre aspas, riscos de rupturas nas cadeias de suprimento, o Mar Vermelho lá, os ITs lá, o frete sobe, o frete cai. Enfim, aqui a gente resolve tudo em casa. Eu não sou defensor da autarquia, não. O Brasil é 1,8% a 2% da economia mundial. Então, 98% do mercado está fora daqui de dentro. É bom a gente ter um bom mercado interno, mas nós somos um país de renda média. Não somos um país de renda, não somos um país rico. A renda é média, tá? Mas, então, a gente tem que estar sempre pensando. E uma das missões nossas aqui na BIT, através do nosso programa com a Apex, o Tex Brasil, é aumentar a participação das vendas externas do setor no portfólio das empresas. Tá? E isso já, você vê como é que as respostas são rápidas. Isso vai acontecer se o acordo da União Europeia se movimentar em 2026, vai ter uma feira agora no segundo semestre em Nova York, a Coterie, foi o recorde de número de empresas querendo participar. Por quê? Porque abriu um espaço. E o Brasil, no ano passado, exportou 68 milhões de dólares para os Estados Unidos, e se nós dobrarmos esse número em um ano, para nós é um grande feito, vamos para 140 milhões de dólares. Os Estados Unidos é cosquinha de um mercado que importou 113 bilhões de dólares, mas para nós é relevante. E aí, se efetivamente você conseguir estabelecer um bilateral setorial do setor com os Estados Unidos, um bilateral setorial da indústria têxtil e confecção,
você começa a organizar a sua indústria para atender também grandes pedidos. A nossa indústria trabalha nos Estados Unidos com o mercado mais de nicho, não é o mercado de grandes volumes. Tá? Então, nós temos que o México, por exemplo, que é um grande exportador para os Estados Unidos, não só de têxteis e confeccionados, ele está aí desde 94, quando foi criado o NAFTA, se organizando para ser um grande exportador para os Estados Unidos, inclusive com investimentos norte-americanos no México para exportar para os Estados Unidos. Os investimentos norte-americanos no nosso Brasil sempre foram muito mais para atender o mercado brasileiro. Quer dizer, tem exportação, tem isso também, mas, no geral, é isso, né? Então, se tem esse vetor positivo, e tem, nós não podemos deixar de olhar esse outro lado. Perfeito, é importante olhar isso também, porque não é só exportar matéria-prima. Se a gente começar a receber o manufaturado aqui, a gente aumenta a oferta e é óbvio que aí o custo aqui dentro vai cair e não se torna mais sustentável do ponto de vista econômico, né? E você exporta 1 quilo de algodão, $1,70, $1,80, FOB, e exporta a roupa $25 o quilo FOB. Exato. Tem uma mega agregação de valor e geração de emprego e renda. Está difícil arrumar gente para trabalhar hoje, mas eu estou dando um panorama relevante de que você dá um salto bastante grande e mexe com a logística, mexe com tecnologia, mexe com investimentos, mexe com comércio, você mexe com consultorias, assessorias e tudo mais. Siga o Mundo Agro Podcast nas redes sociais. Instagram, Facebook e Twitter, @Mundo Agro Podcast. Fernando, que aula! Eu gostaria de ficar conversando mais tempo aqui, mas não vai faltar oportunidade. É bom ter essa relação com vocês. Quando tiver alguma novidade, por favor, peça para entrar em contato com a Tati, com a nossa produtora, e pode vir aqui. O Mundo Agro Podcast está sempre aberto e é bom conhecer um pouco além do campo, do agro produzido no campo, mas sim o agro que está aí nas roupas que vão não só para o Brasil, mas para o resto do mundo. Quem quiser conhecer mais sobre a ABIT, Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção, é só entrar em www.abit.org.br. Tenho certeza que eles terão o maior prazer de responder as dúvidas e divulgar aí esse setor que tanto cresce. Muito obrigado, viu, Fernando? Obrigado, Rogério. Foi um prazer estar com você e com todos aqueles que vão nos acompanhar posteriormente. Legal. Boa viagem, que essa comitiva aí, que essa inserção no mercado americano traga bons frutos. E aqui do lado do campo do agronegócio, nós vamos estar trabalhando para produzir cada vez mais, cada vez melhor, dando uma boa condição de vida para o agricultor e também para quem está aí na cidade vestindo e comendo o que a gente produz. Obrigado, Fernando. Perfeito, Rogério. Um abraço, muito obrigado, uma ótima semana. Valeu, um abraço a todos. E você sabe que na semana que vem tem mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Gostou desse bate-papo? Já divulga, clica aí no compartilhar, manda pro amigo, manda pra avó. Vamos divulgar esse nosso ouro branco que é o algodão. Valeu, até a semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, Rogério. Você acabou de ouvir o Mundo Agro Podcast, o podcast semanal sobre o agro disponível na sua plataforma de áudio preferida e agora também no YouTube. Siga o podcast no Spotify ou na Amazon, assine no Apple Podcasts, se inscreva no Castbox e favorite na Deezer. Assim você receberá uma notificação a cada novo episódio publicado. Eu sou o professor Rogério Coimbra e encontro você na semana que vem em mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Você ouviu o Mundo Agro Podcast. Informações, novidades e muito mais. Esse episódio do Mundo Agro Podcast foi um oferecimento da Momesso. Momesso, excelência no tratamento de sementes do on-farm ao industrial.